Olá, a graça e a paz, que Deus possa estar enchendo o teu coração de alegria do Espírito Santo neste dia. Nós vamos continuar ainda falando sobre as igrejas da Ásia do Apocalipse. Nós vamos fazer a leitura hoje em Apocalipse, no capítulo 3, do verso 7 até o verso 13. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia é a sexta igreja do Apocalipse, da Ásia, né? E ela é a igreja perfeita. As duas únicas igrejas que não tiveram nenhum tipo de crítica da parte de Jesus aqui foi Esmirna e Filadélfia, né? As igrejas perfeitas. Filadélfia, as igrejas perfeitas. Bom, Filadélfia era uma cidade da Ásia, como outras. Ela também era um corredor importante do Império Romano. Ela era situada próxima a um vulcão. E esse vulcão, de tempos em tempos, ele provocava tremores de terra, terremotos nessa região. E o nome Filadélfia significa amor fraternal. E por que ela se chamava Filadélfia? Porque ela foi fundada 140 anos antes de Cristo e pelo rei Átalo, né? Eu faço essas anotações aqui porque eu gosto um pouco de história. E ele fez em homenagem ao seu irmão, que era muito fiel a ele. Ele colocou esse nome na cidade por isso. E essa igreja, essa cidade passava por vários problemas de destruição e reconstrução, vinha um terremoto, destruía. E aí então, quando o Império Romano toma essa cidade, acontece que toda vez que acontecia um terremoto e a cidade passava por um momento de destruição, o Imperador Romano injetava recursos para recuperar a cidade e aí mudava de nome a cidade. E ela teve vários nomes, ela chegou a se chamar Neocaesaria. Depois ela se chamou Flávia. Tudo em homenagem a imperadores romanos. E hoje ela se chama Ala-Seir, né? Eu acho que essa pronúncia é em turco, ela pertence à Turquia. Bom, então, por que a gente fala isso? Porque essas características da cidade, na verdade, elas se refletem na igreja. Então, você imagina, toda vez que há um terremoto numa cidade, muitas pessoas ficam pobres, perdem tudo, né? E essa cidade vivia
esse drama. Então, Jesus ele fala que essa cidade, essa igreja, ela tinha pouca força. Era uma igreja pobre, ela não era uma igreja fraca, ela era uma igreja política e economicamente fraca. Mas ela era uma igreja que tinha uma relação com Jesus a ponto de ele não fazer nenhuma crítica, só elogios a ela. Vejamos então como que Jesus se apresenta a essa igreja. Ele diz assim, apresentação de Jesus à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa chave de Davi, ela tem um simbolismo importante para o judeu. Se a gente analisar o texto todo, você vai ver que ele faz uma crítica. Ele chama os judeus que habitavam em Filadélfia de sinagoga de Satanás. Então, ele fala, eu tenho a chave de Davi, porque Davi é um nome, tanto é que a bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Então Davi, muitas promessas foram feitas ao povo judeu, e Deus colocava Davi sempre como um exemplo. Davi foi um grande rei, um grande judeu. Até Jesus era chamado de filho de Davi, porque ele veio da linhagem de Davi. Então, quase tudo que acontece com o povo judeu tem uma relação com Davi, né? Porque Davi foi que estabeleceu realmente o Estado judeu e tudo mais. Bom, mas enfim, ele fala, eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ou seja, aqui dá uma demonstração, Jesus se apresentando como quem tinha o controle de tudo. Ou seja, olha, eu sei que vocês não são uma igreja forte, né? Que vocês não são uma igreja poderosa, mas eu quero dizer a vocês que a chave de tudo está na minha mão. E é eu que abro. Quem abre as portas para vocês não é a condição política, religiosa, sei lá, econômica de vocês, mas o que abre as portas para vocês em meio a qualquer dificuldade sou eu. E quem fecha também. Então, veja que na nossa vida, quando acontecem coisas, às vezes a gente vai num lugar com tanta expectativa, de repente aquela porta se fecha. A gente às vezes fica triste, porque acha que a gente acha que aquilo é uma coisa boa, a gente foi em busca daquilo, buscando algo que a gente pensa de bom para a nossa vida, e de repente a porta se fecha e a gente fica frustrado. Mas aqui Jesus diz que é Ele que tem a chave, é Ele que abre e fecha. Aquilo que é bom para nós vai ser aberto, e aquilo que não é bom vai fechar. Então, ele fala isso para essa igreja, né? Que ele tinha a chave. Bom, aí ele continua, eu sei as tuas obras, que tens nome de que... Não, desculpa, que eu mudei a leitura. Versículo 8, desculpa. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha bem, essa igreja guarda a palavra e não nega o nome de Jesus, mas ela tinha pouca força. Não é interessante isso? É interessante, porque nos nossos dias, uma igreja forte, uma igreja considerada forte, uma igreja abençoada, normalmente é uma igreja poderosa, uma igreja que tem canais de televisão. Não, nada contra, eu acho que a igreja tem que ter mesmo. Igreja que tem grandes templos, que tem muitos membros. Muitas vezes a gente vê os líderes de algumas igrejas usando a quantidade de membros que eles têm como moeda política, tanto para pressionar governos, e às vezes isso é até bom, como para também usar isso de maneira, usar a igreja como gado, como propriedade sua. Mas enfim. Então a força da igreja não está no número de membros que ela tem, na quantidade de templos, na grandeza. Deus, ele não tem esse olhar físico, ele tem um olhar espiritual. A força da igreja, e a gente também tem que dissociar a igreja institucional, a placa, a instituição da igreja povo de Deus, a igreja sem placa, a igreja sem nome. Então, vamos falar cristão. O cristão forte não é aquele que tem recurso. O cristão forte não é aquele que conhece a palavra,
Mas o cristão forte é aquele que retém a palavra, o cristão que agrada a Deus é aquele que ele retém a palavra, ele guarda a palavra e ele não nega o nome de Jesus. Ele faz valer o nome de Jesus na sua vida. Não como também a gente vê hoje as pessoas esbravejando, às vezes você passa nas praças e vê aquelas pessoas falando e você para ouvir e você ouve tanta coisa, né, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas as pessoas estão sedentas por ouvir alguma coisa, as pessoas às vezes estão sofrendo e param ali, e alguma coisa consola o coração daquelas pessoas. Bom, mas voltando aqui, ele diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Bom, quando ele diz que vem e adorem prostrados aos pés da igreja de Filadélfia, ele não quer dizer que aquelas pessoas vão se curvar aos irmãos de Filadélfia, mas que eles vão se curvar diante do Senhor e vão reconhecer aquela igreja e vão pedir perdão pelo que fizeram, as perseguições, as maldades que faziam com aquela pequena igreja, aquela pequena comunidade que existia em Filadélfia. Então, a perseguição dos judeus ali era muito forte. E ele fala, esses aí dizem que são judeus, mas mentem, eles não são judeus. Eu não fui procurar saber exatamente por que Jesus fala isso aqui, mas pelo que eu tenho conhecimento das leituras que eu já fiz da Bíblia, existiam judeus, aqueles judeus ferrenhos, que eles viviam onde Paulo ia e fundavam a igreja, eles vinham atrás para tentar desfazer aquilo que Paulo fazia, mas eles não prevaleciam. Bom, continuando. Como guardaste a minha palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os habitantes da terra. Então olha aqui que Jesus está profetizando uma grande tribulação. De lá para cá, meus irmãos, nós já vimos muitas tribulações. Mas eu acredito que ali seria uma tribulação, e eu não corri atrás de ver os fatores históricos que pode ser associado a esse texto, mas é por aqueles tempos da igreja de Filadélfia mesmo. Mas nós podemos trazer para os nossos dias. Né? Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um grande período de tribulação e essas tribulações podem nos trazer tentações. Então, por exemplo, nós estamos vivendo aqui no Brasil com mais de quase 500 mil mortos, né? Mais de 500 mil mortos pela pandemia. A gente vê que as autoridades estão perdidas, e a sociedade está dividida, e isso traz muita tentação, porque quando você vê os problemas acontecerem e você não encontra solução, você é tentado a se afastar de Deus. A tentação, ela existe para nos afastar de Deus. Não é a tribulação ela nos ajuda a crescer, mas a tentação, o tentador, ele usa a tribulação para nos tentar. Então ele fala assim, assim como vocês guardassem a minha paciência, ou seja, vocês são uma igreja que entenderam o dom da paciência, vocês sabem usar o dom da paciência. Então, como vocês são uma igreja que tem paciência, não põe os pés pelas mãos, que sabem esperar em Deus, então eu também vou livrar vocês da tentação que se aproxima do mundo inteiro. Eu vou guardar vocês. Ou seja, Jesus aqui ele não fala que vai tirar, né? Não vai permitir que eles passem por isso, mas vai dar suporte, vai dar sustentação, vai guiá-los nesse momento e ajudá-los a superar esse momento difícil, graças a Deus. Então nós temos que confiar nisso. Olha bem que Jesus está falando conosco hoje, que no momento da tribulação, no momento da tentação, Ele não nos deixa só, Ele não nos
tira, mas ele nos dá condições de suportar, de resistir e de vencer a tentação. Bom, aí vem o versículo 10. Como guardasse aí vem o versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, vocês são uma bênção, eu amo vocês, vocês têm demonstrado fidelidade, só que olha, vigia, toma cuidado para que ninguém tome a coroa de vocês, né? Para que vocês não venham perder a sua salvação, né? Ou seja, estão recebendo elogio de Deus, mas às vezes pode se acomodar. Então aqui é para não cair na tentação de achar porque está bem, que deve parar com tudo e estamos bem, graças a Deus. A tendência de de todo mundo que atinge um nível alto em qualquer área da nossa vida é relaxar e perder o foco, perder o alvo. E ele fala para não perder o alvo, para não perder a coroa, que a coroa é a salvação. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Essa coluna, a gente tem uma ideia de coluna, e não é errado, que é sustentação. Agora, no templo de Deus, lá na Nova Jerusalém, lá no céu, não existe homem que seja coluna de sustentação, porque a coluna de sustentação, lá não precisa de coluna de sustentação, porque lá é a sustentação do universo. Agora, nos tempos antigos, até hoje, as pessoas constroem colunas, por exemplo, no templo de Jerusalém, quando nos tempos de Paulo, eles falavam que os cristãos se reuniam lá no alpendre de Salomão, na coluna, não sei das quantas. Então, costuma-se em vários lugares construir colunas, que não é para sustentação, para homenagear pessoas. Então, ele falou que aquela igreja ia ter uma coluna em homenagem a ela, se ela permanecesse firme. Então essa coluna que o Senhor fala aqui é uma coluna de honra, uma coluna de homenagem, né? Aqueles que perseveram, aqueles que permanecem firmes. E vai escrever o nome dessa pessoa sobre ela, o nome de Deus, o nome de Jesus, tá? E a Nova Jerusalém que desce do céu. E no fim ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Então olha bem, a perfeição da igreja está aqui em Filadélfia. Eu desde sempre assim, percebi que quando a gente congrega numa igreja pequena, uma igreja que não se destaca na sociedade, que as pessoas passam, aquela igrejinha lá, essas igrejas elas guardam tesouros imensos. E uma igreja muito grande, muito cheia de pompa, normalmente elas são meio que vazias. Isso acontece muito. E assim a nossa vida. Às vezes o crente muito cheio de conhecimento, o crente que conseguiu várias conquistas e vitórias na sua vida, ele se torna uma pessoa fraca espiritualmente. Então, a igreja de Filadélfia, ela vivia num lugar onde ela era oprimida, onde ela tinha muitos problemas, mas ela era uma igreja diante de Deus forte, né? E Jesus, ele fala isso. Então, que nós possamos aprender com essa igreja, que independente daquilo que nos cerca, independente daquilo que nós sofremos, das perseguições, das lutas, que nós possamos permanecer firmes, pacientes na presença de Deus, como a igreja de Filadélfia. Bem, o nome da igreja de Filadélfia significa, deixa eu ver aqui na minha anotação, amor fraternal. Olha que interessante, né? Quando existe amor fraternal, amor entre os irmãos, existe a perfeição. Porque amar a Deus é fácil, ninguém vê Deus, Deus não causa problema para ninguém. Agora, amar o irmão é difícil. Então, vamos viver o amor fraternal e sermos perfeitos diante de Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus e que essa palavra possa fortalecer a sua vida. Amém?